coração de Guiyang, capital da província de Guizhou, no sudoeste da China, uma cidade de 5 milhões de habitantes ocupa uma bacia cercada por montanhas kársticas por todos os lados. Todo o vale já foi tomado. Toda a estrada vive cheia. Um pesadelo fascinante para engenheiros urbanos. Para levar uma nova via expressa pelo centro da cidade sem demolir a torre comercial de 40 andares que já subia bem no seu caminho, os engenheiros planejam algo nunca tentado nessa escala em nenhum lugar do mundo. A pista vai passar por dentro do edifício, não por baixo, não ao lado, pelos andares inferiores, no sexto, sétimo e oitavo níveis, enquanto a torre acima continua subindo e a cidade abaixo continua em movimento. Esta é a via expressa urbana de Guiyang, no Longxi International Center. Em 2012, começou a mobilização. Equipes de topografia ocuparam o distrito de Guanshanhu e mapearam cada elemento estrutural em 3 quarteirões. A decisão foi fechada de imediato. Prédio e rodovia seriam concebidos como uma única estrutura integrada desde o primeiro desenho. Mais de 600 máquinas foram levadas ao canteiro. Um exército de 4.000 trabalhadores chegou em janeiro de 2013. A primeira perfuratriz iniciou as escavações em 8 de fevereiro. A fundação precisa suportar 2 tipos de carga que atuam em sentidos opostos. As colunas do prédio levam o peso direto para baixo, até a rocha. O tráfego da via transmite cargas dinâmicas horizontais, pelo mesmo conjunto, em alta velocidade, com caminhões pesados, gerando impactos repetidos na casa dos milhares por hora. Essas forças viajam em direções diferentes, chegam em frequências diferentes. A fundação de um arranha-céu comum suporta uma, a de uma ponte rodoviária suporta a outra. Esta suporta as 2 em cada ponto onde as estruturas dividem uma coluna. As perfuratrizes atravessam o calcário sob as camadas de argila. Milhares de toneladas de vergalhão de aço descem em cada estaca. O concreto é bombeado até a base de cada fuste e sobe até alcançar o nível do solo. Cada estaca é testada sob carga antes de o bloco ser fechado. As que não atingem a capacidade exigida são perfuradas mais fundo e testadas outra vez. Não há espaço para erro. A fundação está pronta. As colunas do prédio sobem primeiro. As equipes de montagem marcam a malha estrutural e içam os trechos verticais de aço, um andar por vez. Cada coluna na zona da rodovia é fabricada com chapas de aço soldadas, não com concreto moldado, porque o aço permite tolerâncias que o concreto lançado não alcança e ainda pode ser ajustado em obra se alguma medição revelar a diferença. Os operários guiam cada peça com cabos de controle desde o solo, enquanto o guindaste sustenta a carga no alto. Os parafusos de ligação são fixados em todos os níveis antes de o guindaste soltar. Cada junta recebe o torque antes da transferência da carga. As colunas avançam piso a piso. No 6º andar, o espaçamento entre elas é conferido 3 vezes com estação total, contra o alinhamento da rodovia. A pista vai passar entre elas. O vão entre a face da coluna e a borda do tabuleiro é medido em centímetros. Cada medida é registrada. O trabalho segue sem parar. No nível do solo, as rampas de acesso começam a subir ao mesmo tempo dos 2 lados do edifício. No lado leste, a rampa sobe com inclinação suficiente para alcançar o 6º andar, em apenas 2 quarteirões. Torres de escoramento provisório se erguem ao longo do traçado. Estruturas metálicas aparafusadas a bases de concreto projetadas para suportar todo o peso do concreto fresco, mais o equipamento de obra acima. As equipes de armação percorrem as formas, amarrando as gaiolas de reforço de cada vão do tabuleiro. Caminhões trazem cargas da central de concreto. As concretagens acontecem em sequência, do solo para cima, cada trecho curando antes de o escoramento ser desmontado e reposicionado adiante. Mês após mês, as rampas avançam em direção ao prédio pelos 2 lados. O cenário está pronto para a elevação crítica. Dentro da zona do edifício, o tabuleiro da rodovia não pode ser construído sobre escoramento. Não existe acesso entre as colunas para instalar ou retirar torres depois da concretagem. As seções do tabuleiro precisam chegar prontas e ir direto para uma posição final. Os trabalhadores pré-montam cada seção de aço no chão, totalmente soldada e inspecionada antes de qualquer içamento. Equipes de ultrassom verificam cada solda. Macacos de cabo instalados na estrutura do edifício acima recebem a carga em 4 cabos ao mesmo tempo, um em cada canto. Um único operador observa um indicador de nível desde o solo e controla os macacos. Trabalhadores no nível do 6º andar ficam a postos enquanto cada seção sobe entre as colunas. A peça entra no vão ainda subindo em velocidade lenta e constante. As abas de conexão se alinham com as chapas receptoras nas colunas. A peça para. Os trabalhadores apertam os parafusos de ligação à mão antes de os cabos serem liberados. A precisão é decisiva. Cada seção precisa pousar a menos de 10 milímetros da posição de projeto. Cada içamento é medido antes de os cabos descarregarem. O tabuleiro está no lugar.
O concreto é bombeado do solo por uma tubulação que sobe pela parte externa do edifício até o ponto de lançamento. Os operadores da bomba na base controlam a vazão. No sexto andar, os trabalhadores distribuem a mistura e passam os vibradores segundo um padrão definido. A compactação elimina bolhas de ar. Bolhas de ar enfraquecem um tabuleiro sob impactos repetidos dos veículos. Cada trecho é vibrado antes de a superfície ser nivelada. O tabuleiro cura sob aninhagem e água por 7 dias. O relógio nunca para. Em plataformas suspensas sob o tabuleiro, trabalhadores avançam ao longo das faces das colunas, perfurando furos de ancoragem, inserindo barras roscadas e aplicando o torque especificado nas chapas de ligação. Presos por cintos, operários destemidos se esticam sobre o vão entre a plataforma e a face da coluna, perfurando e parafusando cada conexão em sequência. Cada parafuso recebe uma marca de tinta depois do torque. Inspetores percorrem toda a linha a cada turno. Nenhuma ligação fica sem inspeção. A estrutura da passagem vai se fechando, viga por viga. Cada viga de aço é içada do ponto de entrega no solo, passa por cima do perímetro do prédio e desce entre as colunas. Os montadores, em plataformas no nível do sexto andar, guiam cada peça até o encaixe. As chapas de ligação se alinham. Os parafusos entram para travar a posição. Depois, vêm os soldadores. O arco brilha forte no espaço fechado. Toda solda é inspecionada antes da próxima viga chegar. A estrutura da passagem da via vai se completando, vão por vão. As paredes sobem dos dois lados. Essas paredes são a espinha da passagem. Elas levam a carga dos pisos acima até a estrutura da via abaixo. Isolam a faixa da estrada dos pavimentos comerciais em cada lado. Formam uma barreira corta-fogo entre os veículos e as áreas ocupadas. As equipes de forma executam cada parede em etapas, desmontando e reposicionando para cima, conforme cada concretagem cura. Parede por parede, a passagem ganha forma. O trabalho bruto terminou. Começa o trabalho de precisão. A grua opera 2 programas ao mesmo tempo, içamentos do tabuleiro da via e a construção andar por andar da torre, em sequência, para evitar conflito. Quando seções do tabuleiro estão no ar, toda outra operação para e a área abaixo é evacuada. Cada içamento leva entre 40 e 90 minutos. Vento acima de 25 km por hora interrompe a operação. Sobre a via, a torre sobe com um sistema de forma trepante. Macacos hidráulicos elevam a forma do núcleo ao nível seguinte, depois que cada concretagem cura. As paredes do núcleo sobem primeiro, depois vêm as lajes, concretadas do núcleo para fora. Os painéis da fachada sobem andar por andar, cada junta vedada antes da fileira de cima ser instalada. Os operários sobem junto com o prédio, sempre 2 andares atrás das equipes estruturais acima. A torre cresce sem parar, enquanto a estrutura da via abaixo é concluída e testada. As 2 operações dividem o mesmo canteiro, as mesmas gruas, as mesmas rotas de entrega. Nenhuma para pela outra. O avanço é medido em metros. 3 meses antes de a via se ligar à alça de acesso leste, uma seção do escoramento se desloca durante uma concretagem. A concretagem para na hora. As equipes de topografia descobrem que a base de uma torre cedeu 6 centímetros durante a noite, depois de 3 dias de chuva forte encharcarem o solo sob a fundação. O concreto fresco nas formas acima está endurecendo. Quando atingir a resistência total, vai travar a geometria da alça, numa posição que não coincide com o ponto de entrada do edifício. Temos horas, não dias, para corrigir o alinhamento antes de o concreto fixar de vez. Cilindros hidráulicos são colocados entre a estrutura do escoramento e a face inferior do tabuleiro. Os operários erguem a seção da alça de volta à cota correta, enquanto o concreto ainda está verde. A base que cedeu é escavada à mão. Uma nova sapata é concretada e cura durante a noite, com os cilindros mantendo a posição. A concretagem recomeça na manhã seguinte, quando a torre é confirmada estável e o alinhamento é conferido de novo. A superfície do tabuleiro bate com a cota de projeto. A alça está inteira. A ligação segura. Aplausos. As equipes de acabamento entram em ação. Os times de sinalização pintam faixas e setas de direção na pista dentro do edifício. Os instaladores de elétrica montam as luminárias de túnel no teto da passagem. As equipes de instalações prediais passam a tubulação de combate a incêndio pelas cavidades das paredes. A junta de dilatação final é aparafusada no lugar. Os níveis do pavimento são conferidos com nível de precisão em toda a transição da alça para o tabuleiro, para o prédio e de volta para a alça. Todos os níveis batem. Em 29 de setembro de 2016, a via expressa urbana de Guiyang foi aberta ao tráfego através do Longxi International Center. O exército da obra começou a desmontar tudo. As máquinas que trabalharam por 3 anos dentro do quarteirão estavam indo embora. O silêncio caiu sobre os andares inferiores. Então os primeiros veículos entraram na alça leste. Passaram pelo 6º, 7º e 8º andares de um prédio de 40 andares.
Saíram no lado oeste e voltaram à malha viária, ao nível da rua lá embaixo. Nas primeiras horas, engenheiros de tráfego monitoraram as leituras de ventilação, os sensores de deformação do tabuleiro e os níveis de ruído nos andares ocupados acima. Todas as medições ficaram dentro dos parâmetros de projeto. O prédio abriu para a ocupação comercial no mesmo dia. Os inquilinos começaram a ocupar espaços nos andares acima e abaixo do nível da via. O edifício encheu. A estrada continuou aberta. Os moradores dos andares superiores da torre usam o mesmo lobby e o mesmo núcleo de elevadores que usariam em qualquer edifício comercial comum. Em condições normais, eles não sentem o tráfego passando 6 andares abaixo. O isolamento estrutural entre a estrutura da via e a do edifício, obtido pela flexibilidade projetada no sistema de ligação na interface do 6º andar, impede que a vibração dos caminhões na via se transmita para a estrutura acima. A via recebe 40 mil veículos por dia. O prédio acima está totalmente ocupado. A estrada abaixo nunca para. Um trajeto pelo distrito de Guanshanhu, que antes exigia 12 paradas em semáforos, agora leva 4 minutos. Pilotos se aproximando da cidade veem do alto o prédio com uma estrada cortando o meio. Da rua, os visitantes olham para cima e veem carros cruzando uma ponte que também é um piso dentro de um arranha-céu. Nenhuma cidade jamais construiu isso antes. Uma prova do que engenheiros fazem quando a cidade já não tem terreno vazio. E o briefing diz: ponham a estrada em algum lugar. Onde antes havia um quarteirão travado, agora há uma torre e uma estrada. Este é o Longxi International Center, uma maravilha da engenharia numa cidade onde já não havia espaço. Se projetos assim mexem com você, inscreva-se para não perder o próximo. Deixe um comentário e diga de onde no mundo você está assistindo agora. O pavimento dentro da passagem recebe as camadas finais em sequência. Primeiro, a base. Agregado compactado, aplicado e roletado em camadas até o densímetro confirmar compactação total. Depois vem a camada de ligação, uma mistura asfáltica mais grossa que suporta a carga estrutural. Em seguida, a capa de rolamento, a superfície em contato com os pneus, formulada para resistir ao calor e ao desgaste de 40 mil veículos por dia. Os rolos trabalham em escalonamento dentro da passagem para criar uma superfície contínua, sem emendas. O calor do material recém-aplicado toma todo o espaço fechado. Operários com coletes refletivos avançam ao lado das máquinas, conferindo o nível com réguas. Compactar enquanto o asfalto ainda está quente é essencial. Uma faixa preta se estende pelo piso da passagem, da entrada leste até a saída oeste. O sistema de monitoramento estrutural embutido na laje da via e nas colunas do edifício transmite dados para uma central no térreo. Milhares de extensômetros, sensores de deslocamento e de temperatura enviam leituras a cada 60 segundos. A equipe analisa semanalmente as tendências em busca de padrões que indiquem comportamento de longo prazo diferente do previsto em projeto. Nos primeiros 7 anos de operação, a estrutura se manteve dentro de todos os parâmetros estimados. A laje de concreto não apresenta fissuras. As juntas de dilatação nas 2 extremidades da passagem funcionam corretamente em toda a faixa de variação térmica sazonal. As colunas do edifício não mostram recalque diferencial. O projeto está se comportando exatamente como foi calculado. O sistema de ventilação, que atende à passagem da rodovia dentro do edifício, movimenta ar suficiente para manter os gases de escape em níveis seguros, mesmo no pior cenário. Trânsito lento para e anda na hora de pico. Exaustores instalados em casas de máquinas nos andares superiores puxam o ar contaminado por dutos verticais na estrutura e o lançam por saídas na cobertura, 40 andares acima do pavimento. O ar fresco entra por aberturas nas 2 extremidades da passagem. A ventilação funciona sem parar, e não sob demanda, porque não dá para prever com precisão a ocupação da passagem, por veículos, a ponto de adotar esse tipo de controle. A qualidade do ar nos andares acima do nível da rodovia é medida continuamente. Ela nunca ultrapassou os limites aceitáveis. Os moradores e usuários dos andares superiores respiram ar da mesma qualidade que os ocupantes de uma torre comercial convencional numa avenida urbana movimentada. O edifício acima da rodovia é, em todos os aspectos operacionais, um prédio comercial comum. Os ocupantes dos andares superiores não pensam na rodovia sob eles durante o expediente. O som de 40 mil veículos por dia não é ouvido nos pavimentos ocupados, porque o sistema de isolamento estrutural, que protege a parte superior contra vibrações, também funciona como barreira acústica. Os usuários sabem, pelo material informativo do prédio, que existe uma rodovia nos andares inferiores. A maioria nunca desceu para vê-la. A rodovia está no edifício, o edifício está na cidade. Os dois fazem exatamente aquilo para que foram construídos. O Longxi International Center mudou a forma como engenheiros e planejadores de Guiyang entendem a relação entre estrutura predial e infraestrutura de transporte. Antes desse projeto, partia-se do princípio de que ruas e edifícios ocupavam volumes separados. As vias passam entre os prédios.
Os prédios ficam ao lado das vias. O projeto Longxi provou que uma única estrutura pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A abordagem de projeto integrado que tornou isso possível, conceber edifício e rodovia juntos desde a fundação como um único sistema estrutural, em vez de tentar enfiar um dentro do outro depois, hoje já é aplicada em outros projetos de cidades onde infraestrutura e desenvolvimento disputam o mesmo espaço limitado. A lição de Guiyang não é extraordinária. A lição é que o momento certo de resolver o problema é antes de qualquer uma das duas estruturas começar, não depois que uma delas já está subindo. As rampas de acesso dos dois lados do edifício foram alargadas em 2021 para acomodar o aumento do volume de tráfego. O alargamento exigiu modificar o sistema de escoramento provisório e acrescentar faixas ao tabuleiro elevado, mantendo as faixas existentes em operação durante a obra. Interdições noturnas permitiram que os trabalhos avançassem ao longo de 8 meses, sem afetar o tráfego diurno. As ligações estruturais entre as novas extensões do tabuleiro e a laje original foram executadas com o mesmo sistema de flanges parafusadas usado na construção inicial. O encontro entre as rampas alargadas e a passagem fixa da rodovia dentro do edifício exigiu coordenação geométrica cuidadosa para manter a continuidade das faixas na transição. O alargamento foi concluído dentro do prazo, sem nenhuma interdição permanente de faixa durante a obra. A capacidade da via expressa aumentou 35%. Hoje, a via expressa urbana de Guiyang leva mais de 40 mil veículos por dia através do Longxi International Center. O edifício acima está totalmente ocupado em todos os andares. A via abaixo funciona 24 horas por dia. A cidade ao redor é mais densa e mais congestionada do que era quando o projeto foi concebido. A estrada que atravessa o edifício é uma das razões pelas quais ela ainda consegue se mover.